Nosso Deus, nosso Santo Pai Celestial, estamos aqui, grandioso e poderoso Deus, para engrandecer o Teu santo nome. Pedimos a orientação do Espírito Santo de Deus, que reina no nosso espírito, do qual nós somos o templo aqui na terra. Vivemos debaixo das Tuas ordens, meu Pai Celeste. Abençoe a todos nós, nos dê iluminação, orientação, para darmos frutos, meu Deus, da Tua santa palavra, que é a verdade contra a mentira diabólica que está no mundo. Nós vamos dar início aos nossos estudos bíblicos de hoje, da carta de Paulo aos Filipenses, à igreja cristã que estava em Filipos. Então, nós vamos dar continuação do capítulo 3, vamos ler de 12 até um pouquinho do 4, do capítulo 3 até o primeiro versículo do capítulo 4, da carta de Paulo aos Filipenses, a igreja que estava em Filipos. Quando nós falamos em igreja, falamos em nós, pessoas reunidos, o grupo de pessoas, formamos a igreja, o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o organismo do corpo de Cristo. O título, a soberana vocação. O que significa vocação? O chamado de Deus. Deus nos vocacionou para crermos em Jesus como nosso Senhor, nosso suficiente e eterno Salvador. Então, Paulo diz o seguinte, o título, a soberana vocação, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, porque enquanto nós estivermos aqui no mundo, estamos sujeitos à queda, a vacilar, não é? Mas pode crer, meus amados irmãos, confiantes no que diz a palavra de Deus, que, portanto, agora, depois que nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, portanto, agora, esse agora é depois dessa crença, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não andam mais segundo as obras do mundo diabólico que jaz no maligno, mas segundo o Espírito. A nossa obediência ao Pai nos mandamentos é espiritual. As nossas orações são espirituais. Nossas boas obras nós fazemos, ofertamos aos nossos irmãos necessitados, quando eles precisam de nós, ou nós sabemos que eles estão com necessidade. Então, nós fazemos espiritualmente, não é para nos mostrarmos. Que Deus não quer ver o nosso exterior, Ele quer ver o nosso interior. Veja só, então, enquanto nós vivemos neste mundo, estamos sujeitos a recebermos repreensões das pessoas, mas você, uma crente ou um crente, isso, não vamos vacilar, meus amados irmãos, confiemos nesse Espírito Santo de Deus que nos guia, nos ilumina, nos protege, nos guarda, nos livra do maligno que estão no mundo à nossa volta, querendo tragar a igreja de Jesus. Então, essa vocação veio de Deus, e não foi nós que nos vocacionamos por nós a crermos nessas verdades bíblicas. Olhe, não que eu, o apóstolo Paulo falando, se referindo a ele, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Foi que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário? A salvação, a paz, o amor, a bondade, a benignidade, os frutos do Espírito Santo. Foi o que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Então nós nos apeguemos, meus amados irmãos, a esses frutos abençoados do Espírito Santo, para que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, iluminados, advertidos
quando alguém vem nos fazer um mal sobre a palavra de Deus, vem nos afrontar, nós mostramos a verdade, o Espírito Santo de Deus diz, vá lá em tal referência, em tal capítulo. Nós vamos, às vezes não precisa nem abrirmos a Bíblia naquela onde nós fomos indicados pelo Espírito Santo, mas ele nos ilumina e já nos dá a resposta. Pode crer, meus amados irmãos. Olhe, irmãos, agora o versículo 13 do capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo queria se aperfeiçoar cada vez mais. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que nós já fomos antigamente, nos esqueçamos. Só nos lembremos que nós somos o quê? Espirituais, vivemos no mundo sem praticar as obras do mundo, porque nós garantimos, porque o Espírito Santo de Deus está no nosso espírito, nos dominando. Olhe, prossigo. Sim. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, daquelas que nos envergonhavam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. A nossa vocação é essa. Crermos, aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, não ficarmos só para nós, passarmos também para os nossos irmãos, para aqueles que sabem e para aqueles que não sabem nada, que é ouvindo que se aprende. Todos, agora o versículo 15, todos, pois, que somos perfeitos, olha, Paulo está confirmando que ele é perfeito, mas ainda precisa se aperfeiçoar até a volta de Jesus, até a vinda de Jesus, quando ele vir nos buscar. Ele não vai levar pecadores não, viu? Nem pessoas mortas, vai levar espiritualmente vivos. Nem que essa carne já esteja lá o pó, os ossos estejam o pó. Ele vai nos restaurar, nos dar um corpo novo e glorioso, igual ao dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos confiar, meus irmãos e minhas irmãs. Sim, agora o 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, essa humildade. E, se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Está vendo? Deus está conosco, vendo cada passo nosso, cada obra que nós praticamos neste mundo, até nossos pensamentos Ele sabe. Por isso que de noite nós fazemos uma reflexão, orando o Pai Nosso, aquela oração abençoada de Deus, orando o Pai Nosso, e para que nós reflitamos sobre como foi a nossa vida diária. Se nós ofendemos o nosso próximo, a começar pelos de casa, se falamos alguma palavra que atacou aquela pessoa, nós vamos nos desculpar, pedir desculpas, pedir. Não é dizer, vai, desculpa, tá? Não, pedir, dá para você perdoar, você vai entender porque eu fiz aquilo. Foi sem pensar, não foi coisa planejada. A pessoa tem as desculpas para dar, não é? Não com mentira. Sim, todos, pois, que somos perfeitos, não falou nem só nele, falou em nós todos, a igreja. Tenhamos este sentimento, e se porventura, se por acaso pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Nós não estamos sozinhos, meus amados irmãos. Nós temos o nosso protetor, nosso abençoador. Ele é bondoso, mas ele é justo, ele nos corrige. E é preciso que nós, quando nós formos corrigidos, aceitemos a correção e nos reconciliemos com quem quer que seja que nós ofendemos, para que nós recebamos de Deus as bênçãos, o valor de filhos de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Sim, todos, pois, que somos perfeitos em Cristo,
tenhamos este sentimento, e se porventura, se por acaso pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós somos salvos em Cristo, temos que dar o nosso testemunho de salvos, não é? Quando nós éramos condenados, estávamos condenados, nós obrávamos, praticávamos obras que desagradavam a Deus, principalmente a adoração aos ídolos, que é o que causa a ira de Deus e que leva a pessoa à condenação, porque é da idolatria que a pessoa se afasta de Deus e adora o maligno e os seus demônios. Como é que vai se livrar do que não presta, não é? Não pode, porque Deus nem olha para ele. É por isso que nós não nos esqueçamos que o nome que está acima de todo nome é o nome do Senhor Jesus Cristo. É nosso Senhor e Salvador. O único advogado entre nós e Deus. Se nós oramos, o Espírito Santo ora conosco, para nós não repetirmos. Ora conosco. E o Filho entrega a palavra, os nossos pedidos ao Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo, entre nós e Deus. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. E, meus amados irmãos, tenha na sua mente abençoada de Deus que nós somos salvos em Cristo. O que Ele fez na cruz do Calvário, aquele sofrimento, valeu para sempre. Fé é confiança. Agora vamos para o segundo título. Os inimigos da cruz de Cristo. Jesus não tinha cruz. Aquela cruz foi que pegaram dali, formado daquela madeira, fizeram uma cruz e crucificaram Jesus. Aquela cruz não veio do céu, portanto ela não é santa. Era um madeiro, era um sinal de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Paulo se refere aqui à cruz de Cristo, é o sofrimento de Cristo. Aí ele inclui tudo. Sofrimento, humilhações, não é? Sofrimentos, a coroa de espinhos, o sangue derramando, cobrindo o rosto dele de sangue. Ia mais uma pessoa enquanto ele levava a cruz, arrastando a cruz, ia mais alguém batendo com caniço para aqueles espinhos entrarem mais ainda, o sangue jorrar. Todo aquele sofrimento, aqueles ferimentos, né, aqueles pregos cravados nas mãos e nos pés. Os ladrões não eram presos, amarrados, no formato de cruz também, mas eram só amarrados. Quebravam-lhe as pernas, se desse a hora deles tirar dali da cruz, fosse uma véspera de sábado, antes de chegar o sábado, os judeus mesmo e os romanos, que naquele tempo Roma imperava, né? Roma imperial. Então, eles quebravam as pernas de quem tivesse ali meu Deus, suspenso na cruz, não é? Crucificado. Então, para não chegar ao sábado, que o sábado era um dia tão santo, já tipificava Jesus, viu? Já era sombra do Cordeiro Divino, o descanso do sábado. Hoje é o descanso eterno, Cristo Jesus nosso Senhor. Mas era um dia muito sagrado, viu? Mas Jesus mesmo disse, eu e o Pai trabalhamos todos os dias, quando censuraram ele, não é? E ele diz, está aqui, quem até do sábado é Senhor. Esse até significa que ele não diminuiu a santidade do sábado, que era justamente o que ele ia assumir naquela cruz. Ele disse, Pai, está consumado. Eu sou o santo dos santos, o véu se rasgou. Né? Não tem mais separação, porque Jesus é o santo dos santos. Sim, agora os inimigos da cruz de Cristo, o sofrimento, né? Vamos falar em Cristo, vamos falar no sofrimento de Cristo. Sofrimento, sepultamento, ressurreição, promessa da vinda dele, o mando do Espírito Santo morar no nosso espírito, santificação. Irmãos, sede, imitadores meus,
e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, porque a igreja tem que ser observada uns pelos outros. E façamos tudo para não sermos repreendidos pelos nossos irmãos, né? Que vivem como nós na santidade de Deus. Olhe, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos do sofrimento de Cristo, incluindo tudo, viu? Sofrimento, sangue derramado por nós, né? Nos lavando dos pecados, sepultamento, ressurreição. Quando subiu ao céu, nos entregou a Deus Pai. Pai, eis aqui a mim e os filhos que tu me destes. E assumiu o lugar dele, o trono celestial. Um só Deus, em três, em Deus triuno. E ele mandou, como provou, como prometeu, o Espírito Santo morar no nosso espírito. Sejamos pessoas conscientes, minha gente. Não vamos dizer que não valemos nada, não. Nós valemos tudo. Nós somos filhos de Deus, criados em Cristo Jesus para vivermos na prática de boas obras. As obras não salvam, mas são o testemunho da nossa salvação. Se a gente pratica boas obras, não faz mal a ninguém, não adora os ídolos para não causar a ira de Deus, não é? Olhe, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo, ele está falando da igreja, viu? Não está olhando para os bilhotando lá fora, não. É da igreja, olha. Nós olharmos uns para os outros dentro da igreja. Olha, a igreja formada que somos nós os irmãos. Não é aquela casa de barro, não, viu? Nem de telha, que Deus não habita em templo feito por mãos de homem, não. Ele habita em nós, que nós fomos feitos por Ele. A imagem e semelhança de Deus, criados em Cristo Jesus para vivermos a prática de boas obras. Olhe, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos do sofrimento de Cristo. Não leva a sério. O destino deles é a perdição. O Deus, com letra minúscula, viu? Que significa o diabo. O Deus deles é o ventre, só pensa em comer, não é? E não pensa mais em nada. Só pensa em coisas do mundo, coisas passageiras. Mas as eternas, faz tudo de boca para fora. Não agrada a Deus. Olhe. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Vejam só. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, carne corrupta, não é? Para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Portanto, meus irmãos, agora é o primeiro versículo, que é a continuação do capítulo 3 de Filipenses. Olha, o assunto é um só. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos, que palavra abençoada, não é? Agora vamos cantar um lindo hino para honra, louvor e glória ao nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje só tem mais aqui marcando 25 minutos. Vamos cantar. Ele é Jesus, o Deus da criação. Ele é Jesus, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jesus, teu Deus, teu Salvador. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Deus forte, Deus poderoso. Ele é Jesus,
teu Deus, teu Salvador. Ele é teu provedor, Jeová Jireh, o Deus de salvação, Deus do Messias, que entre todos nós dele testificou. Ele é Jesus, teu Deus, teu Salvador. Canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jesus, teu Deus, teu Salvador. Amém, Senhor Jesus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que o mundo não pode dar, a graça de Deus que nos trouxe a salvação. O Pai nos escolheu desde antes da criação do mundo. Tem os escolhidos e tem aqueles que não foram escolhidos. É tudo predestinação de Deus. Deus sabe o que é que faz. Então, meus amados irmãos, que a graça de Deus, salvação imerecida, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que o mundo não conhece, a paz que o mundo não pode dar, a graça, a união, a consolação do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo esteja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém, Senhor Jesus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até amanhã, se Deus quiser.